e disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio os filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Olá, Ezequiel 2. Então, o que eu entendi é que eu não deveria ter medo de falar o que realmente Deus queria que eu enviasse para vocês, ou mesmo que Ele estava trazendo essa palavra para mim. E era para eu me erguer, para não ficar de cabisbaixo, me levantar e não temer ao que ele queria que eu dissesse para vocês, ou mesmo até para mim mesma, né? E que, então, mesmo eu temendo querer ter que fazer vídeos para vocês, e que eu indaguei, né? Deus, mas as pessoas vão me julgar, e eu não queria mesmo, né? Porque é a minha verdade, não é a verdade que eu estou impondo para vocês, mas é a minha verdade. Eu sempre falo de crenças limitantes, né? A Bíblia, ela é importante, só que vocês precisam lembrar, nós precisamos lembrar, que ela foi escrita por um homem, mas que não seja a palavra verdadeira de Deus. Sim, eles se orientaram através da verdadeira escritura de Deus. Só que cada um usou de uma forma para que a gente tenha uma crença limitante, para que tenhamos atitudes conforme a própria religião o quer, né? Então, existem palavras dentro da Bíblia que não condiz com o real amor de Deus. Por quê? Porque eles estavam querendo impor algo a nós para o bem próprio, para o bem da igreja, para o bem deles, para o bem do sacerdote, e não para que o ser humano realmente tenha a sua liberdade de pensamento. Então, Deus dá sim a liberdade de pensamentos. E com esse medo que eu tinha, ele pegou, falou, aqui no Ezequiel 2, não diz que faz Ezequiel comer o livro, só que o livro enrolado, o rolo de livros, né? Que não condiz com nada, porque na época
Será que eram livros? Eram pergaminhos, né? Então, existiam palavras dentro do que estava escrito e Deus fez ele comer. Por que Deus fez ele comer? E é ruim, né? Comer papel, comer tinta faz mal, principalmente para o intestino. Mas o que Deus quis dizer é que ele colocaria as palavras certas na nossa boca para que nós pudéssemos passar a vocês com amor, com carinho. Por isso tornou-se mel, né? Sabor de mel, para que a gente consiga passar palavras doces como mel também. Então, a gente tem medo, né, do julgamento. E ele diz que não tenha medo do julgamento. Eu não queria falar, não queria, não quero falar. Mas ele pegou e falou assim, eu entendi assim, né? Que se eu não disser, tanto como foi também para Ezequiel, né? Se não disser, as pessoas não vão saber. E as pessoas não sabendo, eles vão pecar, eles vão cometer erros. Então a culpa é minha porque eu não passei o que ele queria que eu passasse, como Ezequiel também, e como muitos de nós espiritualistas que temos, cada um tem o seu dom, cada um tem a forma de se expressar e pensar, né? Porque são pensamentos livres. E essa é a minha verdade. Onde também ele diz, aí eu também falei para Deus, Deus, mas como assim, né? E se se eu disser para eles e eles não me ouvirem? Aí a resposta está aí também em Ezequiel 2, né? Problema deles. Porque se eles não ouvirem, não é culpa minha, porque eu já consegui, eu passei o que ele queria que eu dissesse. E também a gente, como temos o pensamento livre, né? Nem sempre ele é livre, não, tá? E aí também indaguei para Deus assim, mas Deus, e se eles ouvirem, mas não tiverem as atitudes necessárias conforme o Senhor o quer? Aí ele pegou, é problema deles, porque você já falou. E quando eles ouvirem e tiverem a atitude que realmente cabe a cada um, porque para cada um a interpretação é de uma forma diferenciada. E para mim, eu entendi que quando as pessoas que ouvem e tomam as atitudes e não cometam os erros, ele vai ter a bênção, né? E eu recebo a bênção em dobro. Então, se eu não passar para vocês o que significa para mim, vocês não vão entender. E para vocês também, presta atenção. Muitas vezes a palavra, ela vem diferente no coração de vocês. Ela vem de uma certa interpretação de forma diferente como aconteceu comigo, tá bom? E é isso. Nós temos que saber passar para as pessoas realmente o que é a compaixão, o que é o amor, o que pode ser pecado, como também, muitas vezes, um pecado para mim pode ser que não seja para vocês. Então, depende de cada um, depende da vida de cada um, depende do destino de cada um, do livre-arbítrio também. Nós temos escolhas. Aí o resultado vai depender muito de realmente o que nós queremos para nós, né? E muitas vezes erramos o caminho que a gente quer tomar, é diferente do que Deus está dizendo que é para a gente tomar, né? É tanto que em Ezequiel 1, quando nós somos desviados, ele tenta assim colocar a gente
para o caminho certo, basta a gente enxergar qual o real caminho correto, né? E aqui, Ezequiel 2, eu entendi que eu deveria realmente passar, não importando qual o julgamento, o que vocês pensam ou que deixam de pensar, o importante é que eu estou passando para vocês o que eu entendi. É isso. Muito obrigada e até Ezequiel 3.